tarde. Estamos aqui às 17 horas e 33 minutos aqui no nosso podcast Direito e Diálogos. Mais uma semana, mais uma sexta-feira, mais um final de semana. Estamos juntos aqui para trazer informações de qualidade. Estamos aqui com as nossas convidadas, Daniele Vargas Gonçalves, que será a mediadora da conversa hoje, e a doutora Ana Paula também aqui conosco. Então, vamos lá, começando, né? Doutora Ana Paula e doutora Daniele, sexta-feira, às 17h30, mais uma semana aqui, né? Nosso segundo episódio aqui, falando sobre dicas, né, de direito, sobre aquilo que lhe interessa, né? A gente vai falar hoje, qual é o tema hoje mesmo? Regularização de imóveis. Regularização de imóveis na Baixada Santista. Eu fiz um levantamento aqui, né, antes de vir para cá. Na Baixada Santista, em média, mais de 100 mil habitações irregulares. Baixada Santista inteira, né? A gente conta aí Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, várias regiões aí. Mais de 100 mil imóveis irregulares, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente queria ouvir um pouco aí da Ana Paula, ela que se apresentasse aqui para nós, né? Deixa eu ver aqui qual a pergunta que eu vou fazer para ela. Conta um pouco da sua história, né? O porquê você foi para o direito, se você tem outra formação, né? O que chamou a atenção para você ir para o direito, para ser advogada, para ter um escritório. Conta um pouco da sua história aí, para que as pessoas possam lhe conhecer. Obrigada, primeiro, Sidney, pela oportunidade, doutora Daniele também pela oportunidade. Espero que essa conversa que a gente vai realizar hoje seja proveitosa para aqueles que precisam ou que pretendem comprar um imóvel, para que tomem conhecimento de tudo que é importante ser observado antes de fechar uma negociação ou se preservado e preservar o patrimônio que já tem. Então, minha história no direito, eu costumo dizer que é quase uma coisa de criança, porque o direito veio para mim, o sonho, a vontade do direito veio enquanto criança. Eu brinco que se eu pesquisar no Google, eu sei o dia que eu decidi que eu gostaria de ser uma operadora do direito. Inicialmente eu queria ser juíza. Foi numa novela, num julgamento da novela Despedida de Solteiro, e eu vi aquele senhor com aquela veste, né, que a gente chama de toga, né, que é a capa do juiz, e eu me encantei com aquilo, achei aquilo fantástico e perguntei na época para minha mãe o que tinha que fazer para fazer aquilo. Aí ela falou que teria que fazer direito, e aí isso, lá meus 12, 13 anos de idade. E foi isso que eu decidi fazer para minha vida, porém, a vida da gente não é sempre do jeito que a gente deseja. Então, me formando no ensino médio, passei no vestibular para direito, mas não pude cursar porque passei numa universidade particular e, infelizmente, o financeiro não colaborou naquele momento. E aí, uns 2 anos após, fiz educação física, porque eu precisava fazer alguma coisa, porque pobre ou trabalha, a gente não tem outra alternativa. E me formei em educação física, atuei pouquíssimo, acho que 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E muito tempo depois, eu vim cursar direito. Me formei em 2019, ainda com a ideia de ser juíza. No meio da faculdade, me encantei pela advocacia. Quando eu pensava em direito, eu sempre, por conta de novela também, essa questão romântica das novelas, eu me interessava muito pela área criminal. Muitos me dizem que eu tenho perfil criminalista, muitos me veem até delegada, coisa do tipo. Mas não, a vida acabou me levando para família e sucessão, principalmente por conta do estágio. Aí a sucessão, por conta dos embaraços dentro dos imóveis, para conseguir fazer uma sucessão em que que as partes tivessem segurança, né, na propriedade, eu comecei a perceber a quantidade de imóveis irregulares e que muitas vezes são situações que são solucionadas não no inventário, mas sim numa regularização dentro do direito imobiliário. A regularização de imóveis é uma das áreas, né,
o que o direito imobiliário abrange, ou seja, o direito é amor, percebo que nasci para isso, por isso acho que o Despertar veio tão cedo e tão sem propósito numa novela, e a área do direito imobiliário, a regularização de imóveis me foi trazida, então eu sinto como uma missão. E me apaixonei, óbvio, pela área, e acho que essa é a minha história. Muito boa história. Muito bom, ótimo. E você é casada, solteira, tem filhos, tem netos? Sou casada, Rodrigo Nino, deve estar assistindo aí, espero que esteja, senão a gente conversa em casa. Tenho 2 filhos, Breno e o Yuri, um netinho recém-nascido, o Kalel. Sou velha, mas nem tanto, tá, pessoal? É que eu comecei a prática muito cedo. E é isso, sou mãe, sou advogada, sou dona de casa, sou inconformada, uma cidadã inconformada, sou amiga, e é isso. Se vocês forem no meu Instagram, já fazendo propaganda, vocês não vão achar nada lá no meu Instagram, porque eu estou resistindo à tecnologia, né? Mas tá lá, se precisarem contato, podem, né? Para qualquer coisa, até para assunto sobre a vida, né? Vocês vão ver que a minha advocacia, eu me intitulo a minha advocacia como sendo uma advocacia acessível e humanizada, porque é o que eu acredito. Eu entendo a sociedade brasileira, eu digo Brasil porque é a realidade que eu vivo, como uma sociedade que realmente carece de informação, e eu tento fazer isso dentro da minha missão, porque eu entendo que o direito é a minha missão, fazer isso de forma que consiga levar aqueles que realmente precisam de informação e acolhimento e ajuda jurídica, né? E é isso que eu também pretendo fazer hoje aqui no podcast com a Juliana da Daniele e do Sidney. Imagina, você faz isso muito bem. Oh, não preciso de mim. Mas vou te ajudar sim. O que é uma regularização de imóveis? O que é? Para o pessoal entender, explica assim bem facinho. Então, como eu disse, o direito, existe um ramo do direito chamado direito imobiliário, que é o direito que regula ou que trata de todas as questões relacionadas a imóvel. Então, tem compra e venda, locação, e dentro de um dos ramos do direito imobiliário tem a regularização de imóveis. Para que a gente possa falar de regularização de imóveis, a gente precisa falar do que é um imóvel e como ele surge, entendeu? Como a gente, ser humano, quando a gente nasce, nos dado a certidão de nascimento, com numeração, que é o que diz para o Estado, né, que é o que diz para a federação, torna público a nossa existência. O imóvel, ele é a mesma coisa. Quando ele nasce, entre aspas, ele recebe um número municipal e um número federal, que fica lá registrado no cartório de registro de imóveis. E esse número, com a nossa certidão de nascimento, vem as nossas informações, não vem? A gente é homem, mulher, entendeu? Vem descrevendo quem é aquele ser humano com aquele número de certidão ou número de RG. No imóvel, a mesma coisa. Na prefeitura vem dizendo, olha, é um imóvel localizado em tal lugar, com tal metragem, com construção, sem construção. E no cartório de registro de imóveis é a mesma coisa. Imóvel, com cadastro municipal tal, descrevendo esse imóvel. A regularização é quando, dentro da prefeitura ou dentro do cartório de registro de imóveis, alguma dessas informações não estão mais de acordo com a realidade do imóvel. Então, é preciso o quê? Tomar medidas para que essas características estejam, de fato, iguais ao que no registro e na prefeitura, iguais ao que está lá no imóvel propriamente dito. Então, a regularização de imóveis, ela serve para deixar o imóvel redondinho de acordo com o que deveria estar na prefeitura e no cartório de registro de imóveis. Ótima explicação. E eu quero falar aqui tem várias pessoas entrando aqui ao vivo, né?
Podem fazer suas perguntas também aqui para nós, que, né, as advogadas aqui vão responder da melhor forma possível, né? Pode entrar ao vivo aqui conosco, né, pelo YouTube e pelo Facebook e fazer as perguntas que vocês acham pertinentes ao assunto do momento, né? E quem tiver dúvida também da semana passada, a doutora Daniele também vai responder também alguma dúvida aí que for pequena sobre a aposentadoria na enfermagem que a gente falou semana passada, né? E dando continuidade aqui, quais são os principais benefícios, né, de ter um imóvel regularizado, né? O maior benefício é a segurança jurídica que a gente tem. Um imóvel totalmente regularizado dentro da prefeitura e dentro do cartório de registro de imóveis impede muitas vezes o risco, impede o risco de ter esse imóvel perdido, desapropriado ou multado. Esse é a segurança jurídica, esse é o maior benefício. O outro benefício, que também é muito importante, é a valorização. A gente tem um estudo que indica que um imóvel regularizado, ele tem um acréscimo no seu valor de 30%, mais ou menos. Então, aí fora a facilitação de comercialização e coisas do tipo. Então, eu vejo esses 3 benefícios assim como o maior. Primeiro deles, óbvio, é a segurança jurídica, porque a nossa casa é o nosso bem maior e ela tem que ser segura, a gente não pode investir tudo aquilo que a gente tem e perder de uma hora para outra. Segundo é a valorização e o terceiro é a facilitação, a facilidade em estar negociando se for do interesse. Excelente. Mas vamos continuar com as perguntas e podem mandar perguntas também aqui para nós. Mas peguem né? leve, hein? Eu sou Nada. legal, eu sou legal. Vai responder todas. Eu sou legal, hein, gente? Quais são os primeiros passos, né, para a pessoa iniciar, né, aquela família ou a pessoa, né, que investe em imóveis? Quais os primeiros passos, né, para regularizar o imóvel? Qual o primeiro passo ali? Ou documentação, ou qual... Então, como existe dentro da regularização de imóveis, eu expliquei para vocês lá no começo, vamos supor, um registro dele na prefeitura e um registro dele no cartório de registro de imóveis. E então vai depender de que tipo de regularização você vai fazer. É uma regularização, eu comprei um imóvel e tinha um cômodo. Aí eu construí mais um cômodo. Então, eu preciso deixar esse imóvel ou fiz uma cobertura. Olha só, pessoal. Eu tinha um imóvel que não tinha... A garagem não era coberta. E aí eu só fiz a cobertura. Só que já alterou a característica do imóvel, tanto na prefeitura quanto no cartório de registro de imóveis. Então, por exemplo, nesse caso, é preciso, primeira coisa, buscar um engenheiro ou um arquiteto, que são os responsáveis. Ou até, pessoal... também privilegiando o pessoal aí, puxando a sardinha para o lado do meu filho, do Breno, os técnicos em edificações, que eles também têm uma metragenzinha lá, que eles podem estar assinando o projeto como responsável técnico. Então, dependendo do tipo de regularização, é uma regularização arquitetônica, você precisa procurar um técnico em edificação, engenheiro ou arquiteto. É uma regularização registral, documental, eu aconselho buscar um advogado. E primeiro passo, que é o profissional que vai te ajudar a regularizar. E o segundo, que é o mais também tão importante quanto, é o recolhimento ou a junção da documentação que você vai precisar levantar para fazer a regularização. Desculpa, pessoal, é um nervosismo. Já falei que eu tenho um pouco de alergia à tecnologia. Então, a da parte documental. Então, o primeiro passo é esse. A procura por um profissional que esteja habilitado para o propósito do que você vai fazer, colher essas informações e aí vem uma sucessão de outras etapas que podem estar exigindo da parte que vai regularizar outras diligências. Outras coisas para fazer. Desculpa, gente, às vezes eu acabo colocando as palavras aqui que eu sei que eu não deveria. Fique em paz, Ana. Maravilhoso. Dando continuidade às perguntas aqui, a doutora Daniele também está auxiliando aqui também na mediação aí também, hein?
das perguntas e vamos mandar perguntas aqui. Aqui quem está conosco aqui já, ó, Paulo, dizendo aqui boa noite. Natália Correia, grande calçada, pessoa dedicada em tudo que faz. Muito obrigada, Nath. A Miriam está mandando aqui, ó, para as duas, né? Maravilhosas. Melhor doutora que conheço. Vivaldo, boa noite, bom programa. Yuri Calçada, quem será? Yuri Quem Calçada? será esse Yuri? Mandou um oi. Gente, eu paguei todos eles para falar isso para mim. Todos estão com dúvidas, todos com certeza vão comprar imóveis e vão regularizar com as Natália advogadas Correia, aqui. o Paulo acho que é meu padrinho. Natália Correia é uma das melhores corretoras e advogadas do direito imobiliário de Itanhaém. Uma grande parceira, a companhia predileta. Show de bola! E continuando aqui, né, com algumas perguntas que foi elaborada aqui para a doutora Ana Paula. Quais documentos necessários para a pessoa, né, levar para poder regularizar? Só uma base assim da documentação que é necessário para levar para regularizar a casa, o apartamento. Então, aí volta aquele depende famoso do direito. Depende de que tipo de regularização ele vai fazer. Se é uma regularização de arquitetura, ele precisa das plantas, memorial descritivo, a parte arquitetônica. Se é uma regularização documental, por exemplo, uma usucapião, a usucapião ela tem inúmeras espécies, mas vamos nas duas que são mais comuns, que as pessoas mais conhecem, que é a ordinária e a extraordinária. O que difere de uma para outra é o tal do justo título. O que seria o justo título? É algum documento que diga que você tem direito sobre aquele imóvel. Geralmente, direito à posse, né? Por isso, porque só existe a necessidade de uma usucapião quando você não tem o registro desse imóvel e sim a posse. Então, se for uma parte de prefeitura, administrativo, geralmente é a engenharia ou outra documentação, certidão negativa de débito. Então, vai depender daquilo que você vai fazer, qual é o tipo de regularização. Mas, via de regra, para a parte registral, o usucapião, a adjudicação, as documentações que te vinculem ao imóvel, que diga, olha, esta pessoa tem direito sobre este imóvel. Comprovação do tempo que você mora naquele imóvel. Estou falando no caso de uma usucapião, tá, pessoal? Então, por exemplo, uma usucapião, você tem que ficar 10 anos no imóvel, você tem que provar que esses 10 anos você estava ali, você estava morando. Então, a documentação vai sempre, eu sei que ficou confuso, mas vai sempre depender do tipo de ato, tipo de regularização que você vai fazer. Por isso, mais uma vez, antes de iniciar qualquer coisa, procure um profissional que possa te orientar, inclusive para você conseguir juntar essa documentação. Ótimo, perfeito. Se na dúvida, não sei se é advogado ou se é engenheiro. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas procure um advogado. Sim. E vamos continuar. Mandem as suas perguntas e as suas dúvidas também aqui para nós. Com certeza será respondido. Em quanto tempo, em média, né, leva para regularizar esse imóvel? Que já foi levado documentação, que já foi procurado advogado. Primeiro, Sidney, antes dessa pergunta, acho importante, é só elencar, não precisa descrever, Ana. Ver se você consegue elencar quais são os tipos de regularização que a gente consegue fazer. A usucapião, né? Na área do direito. Isso, na área do direito. A usucapião, que são várias espécies, né? Então, tem desde o usucapião para quem... É feio que eu vou falar, mas para quem, entre aspas, invadiu algum lugar e ninguém reclamou, tem uma usucapião para esse caso, que é a extraordinária. Então, tem vários tipos e a usucapião, por exemplo, da mulher que foi abandonada pelo marido e o título estava no nome do marido. Essa mulher, em 2 anos, tem direito a usucapião familiar. Existem, lógico, para cada uma delas requisitos, a pessoa tem que se enquadrar perfeitamente nessa modalidade, na modalidade que vai ser a escolhida, né? Mas tem a usucapião, tem a adjudicação compulsória, dentro do direito, meu Deus, que é só essa, acho que no branco são as principais, até porque a usucapião tem várias, mas
Tem coisa que se regulariza com o próprio inventário, mas acho que já foge para outra, para a hora deu branco. Ô, Agora. Ana Paula, então assim, se eu e o Sidney estamos lá no nosso imóvel e ele resolve ir embora, arruma uma rica milionária, Olha, Sidney, e vai embora. a mulher é advogada. Aí daqui Muito 2 bom. anos eu posso então entrar com uma uso capião e tomar o meu imóvel para mim. Pode, porque foi uma forma do Estado resguardar eu sei, gente, não é uma questão de sororidade, não, mas é uma... Porque acaba que quem fica, a mulher, ela fica com filhos, com tudo. Então, foi uma forma com todas as problemáticas, né? E o homem vai viver a vida dele. Então, foi uma forma que o Estado achou de resguardar, né? A vulnerabilidade, ou minimizar a vulnerabilidade da mulher. Certo, perfeito. Excelente. E aqui estão mandando perguntas aqui. O Ed Gomes. Alô, Ed. Local onde se paga laudêmio desvaloriza o imóvel onde não há praia? Uma pergunta. Então, tem até umas teses aí sendo discutidas no judiciário para extinção do laudêmio nesses casos. Por exemplo, lugar de canal, imóvel que é perto de canal, perto de rio, coisas do tipo. Tem já projeto de lei querendo suspender, né, ou melhor, extinguir esse tipo de cobrança. Se ele desvaloriza, vai depender não só do laudêmio em si, mas de todo o entorno. E aí eu acho que é uma temática mais voltada para os corretores de imóveis, entendeu? Porque eles que têm mais competência, né, para falar sobre avaliação, valor de mercado, valor comercial. Eu acredito, na minha visão, Ana Paula, não é nem advogada, que vai depender. Então, por exemplo, é uma área de laudêmio, mas é uma área que é com parques, arborizada e tudo mais, ou seja, essa cobrança não vai ser relevante. Agora, é uma cobrança em que a rua enche, a pessoa... Você está entendendo? Então, são outros, na minha visão, outros fatores que valorizam ou desvalorizam o imóvel. Mas isso é o meu xeretismo aqui respondendo, porque se é coisa para a Natália Correia, está aqui respondendo, hein, Natália? Muito bom. Quem está aqui conosco também, nos acompanhando, mandando pergunta e falando boa tarde, é o Rodrigo Nino. Também nos olha assistindo. Ele! Eu falei, Rodrigo. Só foi eu falar que se ele não tivesse assistindo, a gente ia conversar, ele entrou. Quem mandou também aqui... Isso é uma ameaça. Deus me livre. Ameaçar eu, hein? Quem mandou também aqui para nós boa noite foi também a Cris Newton. Ela disse, boa noite, vocês são demais. Isso aí, outra que eu paguei. Débora Nunes também está nos assistindo, a Simone Monteiro. E o Juan Rodrigues. Rosito! Olha, melhor brigadeiro, hein, gente? Dando continuidade aqui, tá muito interessante o assunto aí, hein? Você que vai comprar o seu imóvel está irregular, presta atenção no assunto, hein? Em quais... agora falar um pouco, não vou mudar de assunto, né? Mas continuando no assunto aqui. Tem diferença entre regularização e legalização de imóvel? Tem. A legalização é o que torna o imóvel existente, aquilo que eu falei lá no comecinho. Você tornar o imóvel nascer, entendeu? Então, por exemplo, é que eu tenho costume, gente, eu tenho dificuldade de conceituar as coisas, então eu explico tudo em exemplo. A pessoa tem um terreno grande e ela cede para um filho, por exemplo, uma parte desse terreno de uma chácara, de um sítio. E esse filho passa a fazer isso de moradia, com cercado, com tudo. Mas para o Estado, esse imóvel simplesmente não existe. Então, para que ele venha a existir, é preciso fazer todo o trâmite de legalização dele, que é buscar a inscrição municipal, em casos em que ela existe, tem lugar que não se cobra IPTU, mas se cobra INCRA, por exemplo. Fazer a matrícula desse imóvel, ou seja, é como se fosse quase que o mesmo caminho da regularização, mas de maneira original. É para fazer esse imóvel surgir, existir. Então, a legalização é isso, é o ato originário, que dá a existência para esse imóvel. Isso. E a regularização é o imóvel que já existe,
porém, houve alguma alteração na sua característica e essa alteração ela precisa ser registrada, tanto no ente municipal quanto no cartório de registro de imóveis. Essa é a diferença. Excelente. E vamos agora aqui, também não sei se vocês podem contar, né? A pergunta para as duas aqui. Casos práticos, vocês podem falar alguma aí? Por exemplo, não sei se vocês podem compartilhar, não precisa dar nomes, é um caso de sucesso aí, né? Sobre regularização de imóveis que vocês já fizeram aí, algum, ou se lembram, se não... Não, olha, eu tenho 2 casos. Um, até conversei com a Dani, conversamos hoje sobre isso, vou deixar essa cereja do bolo por último. O outro, eu não sei se no início, quando eu expliquei o porquê que eu acabei caindo dentro do direito imobiliário, que veio da sucessão, chegou uma cliente, como eu falei, obviamente, uma questão ética, a gente não pode estar citando nomes, mas ela tinha um inventário a fazer e dentro desse inventário tinham outros herdeiros, dentro desse inventário existia uma posse, né? E tem advogado que prefere até não arrolar por conta de, né? Porque para pagar a posse, se a posse não é obrigatória, tá ali, né? Então, mas aí a questão de advogada para advogado. Conversa vai, conversa vem. Além do inventário, eu falei, olha, existe todo um caminho que a senhora pode percorrer, mas talvez passar um corte aqui pelo tempo que a senhora está no imóvel e a tributação a senhora vai pagar do mesmo jeito, talvez o ideal seja fazer uma uso capião. Nessa, ela vai ter a solução do imóvel dela regularizado em nome dela, já com muito mais velocidade, e acaba que também de uma forma mais econômica. Entendeu? Acho que é o meu limite mesmo para esse caso tá contando sobre o que aconteceu. Mas tem um outro que isso me conformou, essa que até muda até a minha energia, né? Foi péssimo. Eu estava sapeando lá o Instagram e aí caiu lá num vídeo de uma advogada, não sei, aquelas caixinhas de perguntas? Sim. E aí a caixinha de pergunta estava escrito, eu não vou me recordar assim exatamente, mas estava dizendo que a dúvida da pessoa era construir em cima da casa da minha sogra. Tô, sei lá, 15 anos, 17, 13 anos lá. Meu marido faleceu há pouco tempo e minha sogra tá mandando eu sair do imóvel. Eu posso fazer alguma coisa? Aí a advogada, especialista, segundo ela, em família e sucessão, falou para ela que ela tinha feito filho na mulher dos outros e que ela teria que ir embora e que se ela não tivesse guardado as notas da construção da casa que eles fizeram, nem direito à indenização pelo que ela gastou ela teria. Eu fiquei muito brava com essa situação, inconformada, né? Porque a pessoa deve ter deixado essa pessoa que estava com dúvida, essa advogada, né? Desesperada, a mulher deve ter pego lá o pouco que de repente, desculpa a palavra, que não posso falar essa palavra, né? Não posso falar. As roupas, né? O que tinha ali, ido embora, deixado todo o investimento de uma vida com o marido, ela já estava sozinha, tinha recém-viúva, ela vai saber se ela, por conta dessa recomendação sem sentido, não tomou um rumo muito ruim para a vida dela. E aí volto a um ponto que a doutora Daniele, assistindo a live na semana passada, que a doutora Daniele usou essa expressão, contador serve para fazer conta, advogado, qual foi a expressão que você usou? Entende de lei. Entende de lei. E direito. E isso não é menosprezar nenhum dos profissionais, entendeu? E aí dentro do direito funciona assim. Advogado de família atua na área da família. Advogado imobiliário atua na área do imobiliário. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele especialista generalista, ele costuma fazer acaba mais hora menos hora fazendo esse tipo de atrocidade. Existe desde 2017 uma coisa chamada direito de laje, ou seja,
A sogra, quando falou assim, olha, ao invés de... vocês vão casar, vai pagar aluguel? Não, não paga aluguel. Fica aqui em cima, constrói, e pelo menos o que vocês estão gastando numa coisa que é de vocês. Nesse ato dessa sogra, ela fez uma doação. E a construção estava dando, ou seja, estava legítima. A sogra, por anos, não perturbou, não mandou sair. Que a gente falou, ou seja, o casal exerceu uma posse mansa e pacífica por um período que são requisitos da uso capião. Uso capião, viu, gente? Não é uso campeão, não, é uso capião. E o fato da sogra falar assim, olha, vai embora que eu não quero mais você aqui, já que meu filho morreu, isso não é reclamação forte o suficiente para tirar essa pessoa dali. Essa sogra, para existir aquilo que a gente chama de turbar a posse, ou seja, tirar essa mansidão da posse, que é o que é ninguém reclamar sobre ela. Essa reclamação ela não pode ser verbal. Ela tem que ser por escrita. Ela tem que vir através de uma notificação judicial ou extrajudicial, uma ação de reintegração de posse. Ou seja, quando essa menina recebeu a notícia da sogra, sem vergonha, falando assim, ó, seu marido morreu, vai embora, ela deveria ter procurado um advogado que saberia o que estava, sabe o que está falando, não aquela que estava na internet, e esse advogado ingressaria com uma ação de uso capião que impediria até a reintegração de posse dessa sogra sem nenhuma noção. Então, pessoal, esse é um caso que não é do meu escritório, mas eu sei que é caso que deve ter muita gente, porque é comum no nosso país filho construir no mesmo terreno que pai e mãe, ou na laje, ou isso, ou aquilo. Ou seja, não é do nosso escritório, mas eu achei tão pertinente, considerando que é tão realidade do nosso país, que eu resolvi compartilhar com vocês hoje. Então, mulheres e homens, tanto faz. Filhos, eu não sei quem é. Está na laje de alguém, essa estadia foi cedida, a construção foi toda feita por vocês, está lá há mais de 10 anos, por exemplo, vocês têm direito ao uso capião pelo direito de laje. Não peguem as roupinhas de vocês e vá embora por conta da pessoa, de uma hora para outra, depois de anos de privilégio por conta da construção, resolveu mudar de opinião. Entendeu? O direito, ele é feito e todos esses trâmites, esses tipos de ações, eles existem para garantir segurança jurídica para a população. Então, desculpa ter me estendido, mas esse caso realmente me deixou... Não, foi terrível. Estou esvaziando, que há meses eu estou segurando. Exato. E acontece muito, né, Ana Paula? Porque muita gente cai nessa... Não falo cilada, mas cai nessa oportunidade, né? De não tenho dinheiro para financiar um imóvel. Aí a mãe fala, não, constrói lá no fundo. Né? Constrói, quando eu morrer vai ser de todos vocês mesmo. E aí o casal vai, começa a construir, separa, morre, alguma coisa acontece no meio do caminho. E aí, como é que fica? Porque o imóvel está irregular, está lá construído, nasceu. Nasceu. Né? Mas assim... Talvez ainda tem casos que nasceu mesmo. Foi até lançado o IPTU para casa de cima, nasceu mesmo, entendeu? Então, quer dizer, já está até pagando IPTU diferenciado pela construção, e aí o dono, né, originário lá do terreno, fala, não, sai, porque agora então a casa é minha, vai embora. Não é assim. Né? Exatamente, não, já de jeito nenhum. Então, mais uma vez, a história do contador se repete aqui. A história, acabamos vindo no Uber, o corretor, né? Eu falei assim, olha, tem coisas ali que talvez o senhor não vai gostar. Por quê? Porque cada um tem que usufruir da sua praia, entendeu? A minha praia é o direito imobiliário, é meu direito imobiliário. A da doutora Daniela é o direito previdenciário, é o direito previdenciário. Não que uma pessoa não possa ser inteligente pra caramba, vai saber um monte de coisa. Agora, ser especialista em tudo, eu acho muito complicado, até porque o direito é denso demais, entendeu? Então, consultem um advogado. Não, a internet, pessoal, uma dica que eu vou dar aqui. Já vou encerrar, Cid, eu juro. É que essa parte me incomoda demais.
A internet, pessoal, Pode continuar. podcast, Google, ela serve para ser o ponto de partida de buscar as informações daquilo que você precisa, porque ela é a ponta do iceberg. Entendeu? Então, nem sempre o que está lá vai ser real, porque aquela pessoa às vezes só está soltando alguma coisa para conseguir visualização. Exato. Entendeu? Então, sempre procurem o profissional especializado naquilo que você precisa. É contador? Procure o contador. É advogado? Procure um advogado. É previdenciário? Procure uma previdencialista. É direito imobiliário? Procure a Natália Correia. Mentira, a Ana Paula também. Tô brincando, cada um na sua, pessoal. Ótimo, que explicação, hein? Muito boa. Qualquer coisa, assista de novo, que o vídeo vai ficar salvo, gravado no YouTube, no Facebook. Excelente. O Uri Calçada falou aqui, obviamente que não estou sendo pago. Vai pedir um lanche depois, então. Figurinha. Quem está fazendo uma pergunta aqui é a Cristiane Portela. Abraço, Cristiane Portela. Um beijo, melhoras para você, hein? Companheira, parceira de trabalho lá da Beneficência Portuguesa, fazendo uma pergunta aqui. Quando se tem a posse do imóvel, pode ser feito financiamento bancário? Quando se tem a posse do imóvel, pode ser feito o financiamento bancário? Quer responder, bancário? Responde você é convidada. Porque a doutora Daniela, além de manjar muito de direito previdenciário, atua fortemente no direito bancário. Então, a maioria dos bancos, eu não conheço nenhum que aceite o financiamento a partir da posse. Por quê? A propriedade do imóvel, ela só se transfere de uma pessoa para outra com o registro no cartório de registro de imóveis, na matrícula. Eu esqueci de trazer uma matrícula hoje para mostrar para vocês que é diferente de escritura. Deixa eu explicar aqui o que é um e o que é outro. Contrato de compra e venda particular, esses que eles chamam de contrato de gaveta, ele transfere, é o título que vai transferir a posse de um para outro. Ou seja, não tem publicidade, o Estado não tem pagamento de tributo, ou seja, não tem envolvimento do Estado, fica só entre os particulares ali. Eu vendo para a Dani vende para o CID, aí, ou seja, mas o dono lá de registro, lá na matrícula do imóvel, que é para o Estado, quem importa, é o José. Então, o banco ele não aceita, por quê? Porque quando o banco ele vai financiar esse imóvel, ele fica preso no banco como garantia. Se a pessoa não pagar, o banco vai e toma o imóvel. E a única forma do banco tomar o imóvel é se o nome do banco estiver, que a gente chama de gravado na matrícula. Ou seja, o nome do banco estiver lá, fulano comprou, mas está aqui, dado como garantia para pagamento para o banco tal. E não tem como fazer isso na posse. Entendeu? Porque a posse não tem esse registro, não está nessa matrícula. Entendeu? Então, é só por isso que eu não vejo como. Eu já ouvi falar em outros tipos de financiamento, tal, mas bancário mesmo, que a gente chama de alienação fiduciária, eu nunca ouvi falar. Excelente. Renata Suzana, essa advogada é top. Essa daí também, viu? É outra militante no direito imobiliário, doutora Renata. Daniela Oliveira também está conosco aqui. Boa tarde, Daniela Oliveira. Boa tarde. E dando continuidade ali, também foi mandado um recado ali do Carlos. Carlos, depois a gente chama aí, hein? A gente manda essa ajuda aí que você está colocando aí. Continuando aqui as perguntas, né? Quais são os erros mais comuns, né, que as pessoas, né, cometem ao tentar regularizar um imóvel? Perguntas aí para as duas aí, né? Primeiro ponto, vou ser bem honesto. Sou amante da área penal. Mas se contratar um advogado penalista para fazer uma regularização, chance grande de dar errado. Segunda, é querer dar jeitinho, gente. Querer arrumar, vamos supor, plantar documentação que vai ser analisado, o crivo do judiciário e do cartório é muito pente fino, entendeu? Acho que e outra, querer fazer... tem jeitinho brasileiro que nesses casos não dá certo, porque são movimentos que deixam marcas, entendeu? Então, eu vejo assim, os dois maiores erros são esses: contratar um mau profissional,
ou melhor, um profissional não capacitado, né? Entendeu? E querer o jeitinho brasileiro. Você consegue imaginar? Que é o que eu vejo de barreira. Regularização, por exemplo, é processo. Posso citar casos aqui do escritório. Sim. Processos paralisados da prefeitura porque o engenheiro simplesmente abandonou o caso. Entendeu? Ou seja, a parte crente não entendendo nada do que está acontecendo e demora, vai ver o negócio está desde 2018 já dizendo ali, ó, mastigado o que é para o engenheiro fazer, o engenheiro não faz, e o processo para a pessoa estar lá com tudo irregular, na prefeitura, no cartório de registro. Então, eu vejo como o maior erro é esse. O barato, muitas vezes, sai caro, pessoal. E muitas vezes só vai descobrir mesmo no momento que vai fazer uma venda. Uma venda, um inventário. Né? Então, as pessoas se preocupam com essa parte. E é no momento da pressa. No momento da pressa. É assim, se você tem um imóvel irregular, a minha orientação é para que procure um advogado especializado o quanto antes para você começar a se preparar, a planejar a regularização do seu imóvel. Não deixa para quando for o inventário, porque vai ficar um absurdo de caro, você vai ter que pagar tudo, inventário, TCMD, né, tudo que é especialmente da parte do inventário, né, da sucessão. E se você mistura as duas estações, com certeza vai ficar mais caro. E às vezes não dá tempo, porque, por exemplo, o inventário, fugiu a palavra. O inventário, ele tem um prazo para que ele seja iniciado, ou esse TCMD lançado e pago, sem aplicação de multa. E às vezes não dá tempo de regularizar aquilo que está parado. Desculpa, gente, é o cigarro. O cachorro do seu Wagner também. Então, não dá tempo, né? E aí a pessoa, ou seja, é um problema que já era para ter sido resolvido há anos atrás, era para nem ter existido, porque muitas vezes, pessoal, a consulta com um engenheiro ou com um advogado, eu vou fazer tal negociação, ou eu vou fazer tal construção, ou tal reforma, eles já são capazes de te orientar para que o que você pretende fazer seja feito de uma forma que não vai te dar problema mais. Entendeu? Então, quando esses imprevistos que eles acontecem, morte acontece, pessoal. Né? A necessidade ou de vender, ou de uma oportunidade grande de você melhorar a tua moradia, também acontece. Esteja tudo ok para que seja feito de uma forma tranquila. Ontem eu ouvi uma frase não relacionada à regularização de imóveis, mas relacionada a networking. A pessoa falava assim, ó, não espere para fazer networking quando você precisar de networking. Então, não espere para fazer a regularização de imóveis. Network é diário. Quando você precisar, faça agora, porque quando você precisar, tá tudo certo. Entendeu? É uma prevenção. Prevenção, preventivo. Lógico. Você não vai esperar Seguro, ficar doente. Morreu. De velho, vai esperar ficar doente para poder fazer os exames periódicos. Né? Exatamente. Então, vai lá, faça o seu planejamento, né, da sua regularização do seu imóvel, que é o melhor caminho. É isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas aqui. Estamos ao vivo, hein? Uma próxima pergunta também. Quais são as diferenças, né? Se dá para responder essa aqui também. É boa também, né? Entre regularização judicial e extrajudicial. É a velocidade, entendeu? Antigamente, desde 2017, 15. Só existia a modalidade judicial. E aí a gente sabe que o judiciário ele é inchado, né? É muito processo, é tudo acontecendo. Então, com a finalidade de esvaziar o volume de processos dentro do sistema judiciário, foi lançada a possibilidade de fazer essa usucapião dentro dos cartórios, do cartório de registro de imóveis. Tem um procedimento, você precisa fazer uma parte no cartório de notas, que é a ata notarial, e depois finalizar esse processo no cartório de registro de imóveis. A diferença é valor, que por ser extrajudicial, tem todas as custas do cartório. Então, aqueles que são beneficiados pela gratuidade de justiça, essa gratuidade de justiça não alcança
Aos cartórios, né? Pelo menos nessa fase aí ela se estende só, por exemplo, saiu a uso capião na judicial e a pessoa tem gratuidade lá, esse registro, essa gratuidade alcança lá, mas não todo o procedimento. Então, a diferença é que um é feito no judiciário, outro no cartório, e a razão é a diminuição e a velocidade em que porque o inventário, a uso capião judicial, ela é demorada, entendeu? E acho que é isso, a velocidade em que as coisas acontecem. Ótimo. Ana Paula, adjudicação compulsória. Fala um pouquinho pra gente sobre a adjudicação. Por exemplo, comprei um imóvel, fiz um contratinho de gaveta e o vendedor sumiu. Uhum. Ele morreu. Qual é o caminho jurídico para essa situação? Então, isso, eu ia fazer uma pergunta até, não cortando, né? Mas ainda eu ia fazer a próxima pergunta. Era sobre isso que eu lembrei aqui, né? Contrato de gaveta, ainda existe isso? Existe muito. Tem muito ainda. Menino. Mas tá tudo certo. Eles vão lá e bagunçam tudo com esse contrato aí. De gaveta, né? Qual o risco da pessoa comprar lá um apartamento lá na CDHU lá? Às vezes a CDHU, mas o cara quer vender contrato de gaveta, gente. Vende lá e o cara tá pagando pro governo lá durante 20 anos, mas já tá vendido para outra pessoa. Ali. Então, lembra que eu falei que o proprietário, ele é aquele que está na matrícula? Sim. Vamos por partes aqui, que essas perguntas elas são parecidas, mas diferentes, e a gente tem meia hora para falar de cada uma. Porque é o que mais acontece no Brasil, entendeu? E é o que tem mais consequência, que é o danado. Tá vendo? A compra e venda é uma das áreas do direito imobiliário, entendeu? Foge da regularização de imóveis, mas é o direito imobiliário. E quando isso dá errado, é onde entra a regularização. Então, vamos lá. A adjudicação compulsória é um dos ramos do direito imobiliário. Ela acontece quando o proprietário registral, que é aquele que está lá na matrícula, é feita uma documentação, porque antes de registrar essa compra e venda na matrícula, é feita uma escritura pública lá no cartório de notas. Eu não vou me lembrar agora o valor, mas existe um valor mínimo, se eu não me engano, são 70 salários mínimos, que é obrigatório que a compra e venda seja feita de forma pública, por escritura pública. E aí, o que geralmente acontece? Eles fazem uma compra e venda particular ou pública e não levam essa documentação para registrar. E eu estou com um caso desse lá no escritório. E por que a pessoa não levou lá na época? Porque não quis pagar as custas do registro dessa escritura. E aí essa pessoa vendeu para outra, também, aí já por contrato particular, e aí é preciso que esse terceiro faça um pedido de adjudicação para que ela tenha esse imóvel, o direito de registrar essa compra na matrícula do imóvel. Então, quando a pessoa some, ou quando a pessoa morre, ou quando a pessoa se nega e o juiz consegue ver que todos os requisitos estão preenchidos, o juiz e o oficial do cartório, né, o registrador, ele assina, vamos entre aspas, pela pessoa. Então, essa é a finalidade da adjudicação, que é passar por cima daquela pessoa que não pode mais assinar ou que se nega, sem um justo motivo, é claro. Né? Então, eu vendi para a Dani sumiu no mundo. E se eu não faço isso? Aí entra na pergunta do Sidney. Quem é o proprietário do imóvel? Aquele que está no cartório de registro. Aí eu faço um contrato de compra e venda, uma malandragem minha. Eu faço uma venda para a Dani, faço um contrato de compra e venda com a Dani particular, e aí a Dani vai e me paga. Aí eu vou lá, Sidney, estou vendendo uma casa, você quer comprar? Aí o Sidney, quero, vem aqui, vamos fazer uma escritura. Aí o Sidney vai lá, compra a casa e registra. De quem que é a casa? Da Dani, que comprou primeiro, ou do Sid, que comprou depois? Do Sidney, porque o Sidney foi quem levou essa documentação para registro, ou seja, deixou todo o imóvel regularizado. Então, um dos riscos do contrato de compra e venda particular é esse, o espertalhão que chega lá no cartório de imóveis primeiro é quem vai levar o imóvel. E o outro risco é, eu vendi para a Dani,
A Dani, para não pagar o registro dessa escritura, falou, eu vou segurar. Só que o imóvel está no meu nome. Aí eu estou devendo o banco. Aí o banco vai lá e fala assim, opa, vou cobrar você, já que você não quer me pagar, vou cobrar você lá no seu imóvel. Aí pede para o juiz penhora o meu imóvel, que não é mais meu, que é da Dani, só que a Dani não levou lá, ou seja, a posse da Dani não é propriedade dela, porque ela não levou para registrar, né, para o cartório de registro, a Dani perde o imóvel. Isso, como é o nome disso, doutora? Oi, execução. Não, quando a pessoa perde fazer uma evicção, né? Exatamente, é isso aí. É muito complexo. O direito a gente sabe que é muito complexo, por isso, volto a bater a tecla. Procurem um advogado. Vamos lá, continuando nas perguntas e tirando todas as dúvidas. Como a regularização de imóveis, né, pode afetar o valor de mercado na venda desse imóvel não regularizado e outro que está regularizado? Então, é aquilo que eu falei a pessoa que tem ali, ela pode pedir um valor a mais porque está regularizado, não vai pedir o valor a mais ali devido não estar regularizado, né? É isso. Eu lá no comecinho eu falei só que do caminho no caminho inverso, no caminho contrário. O imóvel ele desvaloriza, certo? Cerca de 30% por conta de estar irregular. E valoriza cerca de 30% se ele estiver regularizado. Por quê? Primeiro, acabei de dar a explicação. Se o imóvel está regular, eu vou fazer essa compra e venda, vai passar para o meu nome, ninguém mexe nesse imóvel. É uma segurança que eu tenho. Então, a segurança tem valor, não é nem preço. Então, a gente já agrega valor ao imóvel por conta da segurança. E segundo, a facilitação. Você pega o imóvel, por exemplo, na nossa realidade Brasil, tá, pessoal? Um bairro, uma casa de 400 mil reais, que você não pode financiar, e a pessoa financiar na amizade ali são muitos anos pagando, ou seja, inviabiliza, fica difícil para a pessoa comprar. Agora, se o imóvel estiver regularizado e a pessoa a pessoa conseguir fazer essa compra através de um financiamento bancário, pronto, a pessoa já pode falar, não tem desculpa para você não comprar. Meu imóvel está todo redondinho, você vai ter segurança, ninguém mexe contigo, você pode financiar. Esses dois tópicos fazem aumentar o valor do imóvel. Excelente. Mas isso também é conversa para a Natália Correia lá, corretora de imóveis. E a doutora Ana Paula também. Quais são as consequências legais, né, de não regularizar? Não sei se já foi falado. Uma delas é exatamente isso, mas vale a pena retornar, porque bater nessa tecla nunca é demais. Sim. Aquilo que não é seu, de fato, de direito, que ninguém tira, você pode correr o risco de perder assim, ó, sem nem perceber. Entendeu? Enquanto seu nome não estiver lá, todo certinho, todo regularizado, tudo certinho, a prefeitura pode sair e passar por cima, pode vir um banco e levar, pode eu ir lá executar, se está me devendo, eu vou lá e te executo, vou na tua casa, entendeu? Pode o antigo dono vender para outro, entendeu? Então, os riscos legais é o quê? Se aquilo não é seu, você perde muitos argumentos e muitas maneiras de defender aquilo. Isso que juridicamente falando, acho que esse é o pior. Perder. Ótimo. E outra pergunta aqui, né? Acho que a última aí. Tem várias aqui, né? Mas para as duas aí. Existe programa governamental que facilita a regulamentação de imóvel? Eu nunca ouvi falar. Eu não conheço. Existe, só que assim, é algo que não entra na minha cabeça o porquê não acontece, e virou massa eu não sei se é tempo de falar isso ou se é local, mas virou massa de manobra de política, entendeu? Sempre que a política pretende trazer o povo para si, ela lança essas coisas, que uma delas, vai lá no bairro e vamos regulamentar, vamos dar de graça todo mundo, entendeu? Que é a REURB, que é um baita de um programa que deveria de ser uma questão... Iniciativa pública, né? Exatamente, primordial, porque a propriedade, gente, é o bem maior que a gente tem.
entendeu? A pessoa que, junto com o direito à vida, à liberdade, a nossa casa é o nosso asilo, tá ali protegido da Constituição, entendeu? Então, o Estado tendo condição de fazer essa regularização, ou seja, para colocar a casa de cada um em nome do seu devido proprietário, através desse programa, por exemplo, da REURB, que tem 2 espécies, não fazer, eu acho que é leviano com o povo. Não sei se eu posso falar. A gente conhece, nós fomos, né, convidadas para um bate-papo de um pessoal lá do Maitá, uma turma lá que tem um canal chamado Maitá Mil Grau, quem quiser seguir também, é um pessoal bem legal, bem atuante mesmo lá no bairro do Maitá, e eles constantemente fazem conversas para saber o que eles... Pode falar o nome de quem está à frente também. Então, o que eles, como sociedade, podem estar fazendo para melhorar a situação do bairro. Esse programa, ele é gerenciado, né, pelo Fábio Moura. Ele é um pastor, ele é um jornalista, ex-estudante de Direito, estudou com a Dani, né, no início, amigo dela, e assim, hoje ele é candidato a vereador. Porém, não é um trabalho que ele vem fazendo de agora. O Fábio, ele é atuante dentro do bairro dele nessas questões sociais, não nem falando de política pública, essas questões sociais há muitos anos, entendeu? E aí, dentro desse... que aí ele vai atrás, gente. Esses dias eu fiz um comentário lá que até, se o Fábio estiver assistindo aqui, peço até desculpa, porque não tinha relação com a situação dele, de um vereador em Praia Grande que sentava a lenha em todo mundo e, no final das contas, ele só construiu um ponto de ônibus na cidade, se vangloriando disso. E aí eu falei, como que com tudo que você tinha para fazer, poderia fazer, você vem falar mal daqueles que estão fazendo e você só fez um ponto de ônibus? Por que eu fiz esse comentário? Porque tem muita coisa que pode ser feita. O Fábio, lá no Maitá, não está na Câmara e está fazendo, e inclusive já conseguiu um ponto de ônibus enquanto munícipe, enquanto morador do Maitá, não foi agora, entendeu? E dentro dessas rodas de conversa, eles queriam saber como o nosso escritório ele atua nessa área de direito imobiliário, o que dentro do direito poderia ser feito para resolver a questão do Maitá, porque o Maitá inteiro é irregular. É um ou outro imóvel que é regularizado porque aquelas pessoas em especial tiveram dinheiro, porque a Uso Capião, ou os outros meios de regularização, via de regra, eles são muito caros, entendeu? Então, a maioria da população não tem condição de estar pagando para fazer essa regularização. E por isso que a REURB, por exemplo, era um meio que o Estado deveria de fazer. Eu já ouvi falar em REURB acontecendo, inclusive parentes meus lá de Pedro de Toledo já tiveram esse benefício concedido pelo Estado, mas é uma coisa que deveria de ser melhor explorada pelo poder público, né? Mas existe e é muito bom. O problema é que massa de manobra, né? Enquanto eu tiver o que prometer para vocês têm o que me agradecer e votar em mim. Excelente. Espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas, né? Também espero. DJ Newton Trindade. Boa noite, amigo. Importante o tema, hein? Para várias dúvidas que temos, sendo todas esclarecidas. Muito obrigada. Cícera Maria também está nos assistindo. Obrigada. Que podcast esclarecedor hoje em dia, hein? De hoje, né? Obrigada, gente. Muito bom mesmo, hein? Muito bom mesmo. E perguntar aqui aonde, né, quem se interessou mais pelo assunto, quer regularizar, né? Pode entrar em contato também no podcast que eu tomo conta aqui no @, né? Podcast Direitos e Diálogos, lá no Instagram, que lá eu vou dar o contato para vocês, as advogadas aqui. E qual @de vocês para poderem lá encontrar vocês, além de estar passando ali já propaganda ali, né? Mas... Fala seu @, Ana Paula. Eu tenho até vergonha de falar meu @ gente. A minha sobrinha, Maria Luísa, deve estar querendo me matar agora. Ana Paula Calcada, calçada sem cedilha, .adv. Vocês não vão encontrar muita coisa lá, mas eu prometo alimentar aquele... Será postado bastante coisa ali. Eu prometo alimentar depois dessa. Depois
dessa paulada, né? Depois dessa paulada, eu aprendi. E o seu, Havaiana de Daniele? pau. E o seu? Meu é Daniele Vargas, advogada. Ótimo. E quem quiser também entrar lá no tá escrito lá, @podcast Direitos e Diálogos no Instagram, pode mandar também as dúvidas lá que a gente responde também para todos ali, né? Estamos chegando ao final do podcast aqui, né? Podcast muito bom aí, muito bom, sobre regularização de imóveis. Excelente. Né? Só queremos agradecer a Deus, né? Por mais uma sexta-feira, por mais um final de semana, que todos estejam com saúde, né? Valorize. O nosso maior bem, né? É a saúde. Nosso maior bem é a saúde. Com saúde a gente faz o que quer, a gente vai trabalhar, a gente pratica uma atividade física, a gente regulariza o imóvel. É, né? Isso aí! Com saúde. Saúde é o principal bem. E final de semana se reúna com seus amigos, né? Aqui é um bate-papo também entre amigos aqui também, né? Somos inimigos do fim. Sim! Somos inimigos do fim ali. Falando pra verdade, somos inimigos. Eu e o Cid um pouquinho mais inimigo do que a Dani. Aí quero agradecer a todos que participaram conosco ao vivo aqui, todos que fizeram as perguntas e todos que assistiram conosco aqui também. Agradecendo também aos amigos, né, da Beneficência Portuguesa que também que estão conosco aqui assistindo também. Mandar um abraço para a Nina, né? A Nina que nos recebeu no final de semana na casa dela lá. Muito obrigado também. Né? Eu estou compartilhando porque amizade, né? Os amigos, né? Os amigos, dê importância às amizades que você faz diariamente, né? A palavra de Deus fala, né? Aquele que encontrou um amigo encontrou um tesouro. Opa. Né? Então, por isso que a gente valoriza sempre a parceria e a amizade. Obrigado a todos aí. Semana que vem teremos um outro assunto meio polêmico também, né? Não só como o de hoje aí também, né? Como vocês ouviram falar, o Humaitá inteiro é irregular. Vamos regularizar, então, isso aí, com a ajuda aí do Fábio Moura aí, e com as advogadas aí, vamos regularizar essa área continental de São Vicente aí. E o tema para a semana que vem, né? Qual o tema? Não lembro o tema, gente. Vai perguntar lá a Dani, gente. A Dani, a doutora Daniela, ela é maravilhosa. Só que assim, ela precisa ter vários lacinhos na mão, lembrando de tudo que ela tem que fazer na vida. Até eu esqueci agora. Fugi o tema. Assistam, porque vai ser bom. Não importa Durante a semana ele vai soltando as vinhetinhas vinhetinhas dele. Com certeza, já tem um tema elaborado já para a semana que vem. Que seria, não é sobre trabalho, sobre assédio sexual e assédio moral. A gente vai falar sobre isso. Pedrada, né? hein? Assédio moral e assédio sexual. A diferença, assédio moral versus assédio sexual. Esse será o tema da semana que vem. Né? Muita polêmica aí, né? Temos algumas histórias aí. Né? Isso, direito trabalhista também junto aí no meio. Pedrada. Esse será o tema para a semana que vem, então não perca, hein? Meio polêmico aí. Vamos ver aí o que vai ser. Às 18h36 e a gente vai agradecendo a todos, né? Boa noite. Boa noite. Obrigada, Sidney. Obrigada, Daniele, pela oportunidade. Espero ter contribuído com o podcast. Com certeza contribuiu, esclareceu bastante coisa aqui. E quem quiser assistir, YouTube e Facebook, daqui da Rádio Zona Noroeste, e também no YouTube também tem um podcast lá, Direitos e Diálogos. Só você colocar lá no YouTube que também vai estar gravado lá também. Ok? Ok, boa noite, gente. Boa noite, tchau. Ótimo final de semana. Ótimo final de semana.